Tudo bem, senhoras e senhores? Sejam bem-vindos a mais uma edição de Livecast, edição de número 3 da temporada 2023. É isso, Rodrigão? Bem-vindo, Luciano. Tudo jóia, cara? Tudo jóia você, mano. Bem-vindo de volta das férias, hein? Vindo de volta das férias, já chegando com um entrevistado especial. Um Livecast para nada especial. Sempre. Muito bacana. Vamos falar muito sobre tecnologia, sobre futuro. Vamos entender um tema que eu particularmente adoro. Então será muito bacana. Nosso convidado hoje, Dema Oliveira, que é Executive Retail Marketing da Samsung. Tudo bem, meu caro? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria conhecer um pouco a sua trajetória. Você começou como menor aprendiz na Caixa e agora está aqui como diretor da Samsung. Como é que foi essa trajetória toda? Cara, eu tenho uma história de herói, assim, né? Acho que muitas pessoas que vão ouvir também têm. Eu nasci numa família muito simples, pobre. E aí, quando eu tinha uns 13, 12 anos, meu pai falou assim, meu amigo, vai trabalhar? Falei, sim, senhor. E na minha cidade pequenininha, próximo de São Paulo, e ali naquela cidade tinha uma vaga de repositor de cebola no supermercado. Porque meu pai falou, vai lá que você vai arranjar uma vaga naquele lugar. Eu fui lá no supermercado da cidade e eu vi lá, cara, exatamente, vi aquela gôndola, cebolinhas, e eu teria que repor. Só que eu tava louco pra arranjar uma namorada na época. Eu falei assim, pai, eu sei que a gente é pobre, eu sei que eu preciso trabalhar, mas eu não queria ser apontado como o menino da cebola, sabe? Ó, o menino da cebola. Falei, segura um pouco aqui. E aí meu pai falou assim, tem uma vaga de menor aprendiz na Caixa. Eu falei, pô, menor aprendiz é melhor do que Aí pode ser, né? repor cebola. Até porque chega à noite a cebola. Aí a tecnologia, na hora que o cara... Cheguei lá na Caixa Econômica Federal, o gerente falou assim, olha, é o seguinte... vou te dar aqui um teste tecnológico. Você vai descer numa máquina de datilografar lá embaixo e você vai datilografar aqui 2 páginas da Veja. Dependendo da velocidade que você datilografar, a vaga é sua. Falei, pô, é comigo. Eu tinha feito o curso de datilografia, né? 236 toques por minuto. Aí desci, coloquei a máquina lá e... Acontece que quando eu cheguei na última palavra da primeira linha, a minha máquina de escrever, eu não sei que quem tá ouvindo aqui já mexeu na máquina de escrever ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas... A máquina de escrever tem um pauzinho que pula a linha, fazia... Aí pula a linha. Exato. Cara, não tinha um pauzinho de pular a linha. Eu falei que não posso perder esse emprego. Aí eu fui, como bom brasileiro, peguei o papel, tentei arrumar, assim, sabe, pra pular a linha. Quem tá me ouvindo e algum dia mexeu sabe o quanto trampo é isso. Eu falei, já era, perdi o trabalho, né? Aí tinha um anjo ali, Karen era estagiária da Caixa e falou assim, eu falei, mas o que tá quebrado? Que ela falou, não, a tecnologia evoluiu. Isso aqui é um botão, dessa máquina tem Enter. Quando você apertar o Enter, a linha pula. Só que nisso eu já tinha perdido, cara, a vaga. Ela olhou pra mim e falou assim, acho que eles estavam tão precisando de um menor aprendiz, meu, que ela falou, pula daí que eu faço pra você. Eu não tinha nenhum senso ainda de será que isso é errado ou certo? Aí eu falei, não, tá bom, fiquei assim. A mulher datilografou, cheguei lá no gerente e ele falou assim, ó, parabéns, o emprego é seu, nunca ninguém datilografou tão rápido. Até hoje ele não sabe que nem fui eu. Descobrindo agora, talvez. Cara, Que tava precisando de alguém pra datilografar. Aí, foi muito interessante, porque eu não sabia o que Deus tinha feito na minha história lá. Meu primeiro emprego foi um emprego de menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. Sim. Eu não sei se vocês têm ideia, mas a minha atividade era fazer tudo aquilo que ninguém queria fazer na agência. E uma das principais atividades era arrumar fila. Bicho, arrumar a fila da Caixa é um negócio difícil. Até hoje, se vocês fizerem um evento aí e me chamar para arrumar fila, eu sou expert em arrumação de fila, meu. Então eu chegava lá 2 horas antes, fazia lá a triagem, arrumava a fila, deixava perfeito a fila para que quando a agência abrisse, horas depois, as pessoas entrassem e assim fizessem uma boa atendimento ali. E isso foi meu primeiro emprego. E você teve uma trajetória, né? Você trabalhou no Bradesco, na Claro, Unilever, né? Porque assim, mais uma vez, é muito importante o ambiente que você convive, né? Aqui você vai conviver com gigantes igual vocês, assim, ou os professores estão aqui, o ambiente sempre te leva para cima. Lá na minha cidade, muito pequenininho, o meu ambiente me levava para baixo. E aí eu lembro que eu falei, pai, agora as pessoas fazem faculdade. Aí ele falou assim, não faz faculdade, filho meu é até só o 3º colegial. Eu falei, não, as pessoas fazem faculdade existe, você dá com uma caminhada. E aí na época eu precisava ser operador de telemarketing, que era o trabalho mais simples que eu podia encontrar para eu poder pagar a faculdade. E aí eu entrei em administração de empresas, e fui fazer administração de empresas e esses serviços me ajudavam a eu pagar a minha faculdade.
Cara, até hoje eu, como diretor de multinacional, com muitas responsabilidades, tenho habilidades que eu uso no meu pequeno começo. Por isso que eu sempre falo que você nunca pode menosprezar os pequenos começos. Os pequenos começos são transformacionais na vida da pessoa. Hoje, numa mesa de reunião, eu posso estar com pessoas de todo o lugar do mundo. A gente está falando de uma empresa que tem matriz em 86 países. Tem reunião que na tela tem uma pessoa de cada país. Parece a ONU. Parece a ONU. Você chega num negócio desse, cara, eu uso ainda a técnica quando eu era operador de telemarketing, fazendo retenção de cartão de crédito que o cliente nunca pediu. E ainda vendendo um título de capitalização. Amarrando tudo. Amarrando tudo. Não, eu acho que é mais interessante que quando as pessoas olham, né, e quando imagina a pessoa, deve olhar o Dema lá e falar, poxa, o Dema, né, quando nasceu, acho que o médico deve ter olhado, olha, um diretor. Né? Foi uma construção. E assim, eu tive que superar no emocional e no relacionamento com pessoas, porque eu não fiz uma faculdade de ponta. Eu gostaria de ter feito. Eu fiz uma faculdade mais simples que eu pude pagar. Então eu chegava lá nos meus trabalhos, faziam lá os cadastros para trabalhar em empresa, a minha faculdade era sempre outros, né? E aí tinha gente de outras faculdades mais top, gente fazendo fora. Eu lembro que depois de tanto tempo como operador de telemarketing, eu peguei uma revista chamada Você S.A. Sim. Aí tava lá, o futuro é ser estagiário. Eu falei assim, cara, então tem que ser estagiário. Se o futuro é ser estagiário, eu preciso ser estagiário. Aí eu, na época, eu tenho 41, né? Então, na minha época, eu me cadastrei em Votorantim, Natura, Avon, que era o que tinha, né? BCP. BCP era uma empresa que virou Claro. Sim, sim. Né? E aí, falei, cara, preciso ser estagiário, não vou morrer operador de telemarketing, não quero. E aí, quando eu passei no processo de estágio, eu acabei entrando na Claro. E ali, para eu conseguir crescer e conseguir passar, foi sempre usando as outras habilidades adversas, porque o nome da faculdade não me ajudava muito naquele tempo, né? Pelo menos a minha, específico. E eu entrei na Claro e fui trabalhar com... Foi muito engraçado, só um corte. Eu lembro que eu não tinha noção muito. Não tinha Google na época, era kd.com.br. E aí eu lembro que 6 meses de processos com a Companhia de Talentos, ainda existe a Companhia de Talentos, é uma empresa feríssima, e tinham 24 candidatos para 22 vagas apenas. Aí chegou a gerente de RH da Claro e falou assim, meus jovens talentos, todos vocês... Eu não aguentava mais ser operador de telemarketing. Quem já foi sabe que é difícil pra caramba. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Como vai? De 5 em 5 minutos, sábado, Natal, Ano Novo... Receber a ligação, eu imagino fazer a ligação. Né? Se você não gosta, imagina quem é que liga. Muito bom ponto. Excelente. Se atender é difícil, imagina ligar. E aí eu lembro que eu tava lá na BCP, na Claro, né? E aí eu falei, cara, eu quero entrar de qualquer jeito. Então a minha decisão, a minha carreira começou exatamente ali. Quando menos pessoas, tinham 24 pessoas para 22 vagas. E a gerente de RH falou assim, vou colocar aqui um gerente de cada área e cada um vai falar a sua área. Aí você levanta a mão e fala qual a área que você quer e o gerente vai pegar vocês. Aí eu falei assim, cara, agora sim começa a minha carreira de verdade, acadêmica ou profissional. A área que menos levantar a mão, eu vou levantar. Então essa era a minha mentalidade. É o cara que vai me pegar. Aí o cara, quem quer trabalhar com marketing? Cara, todo mundo. Quem quer trabalhar com vendas, logística, finanças? Aí tinha um único cara que falou assim, gerente Leandro, quem quer trabalhar com CRM? Pô, há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era CRM. Eu. Nem você sabe. Nem eu só que era o único, eu olhei do lado, ninguém levantou a mão, falei, é isso aí. Aí fui lá no KD, escrevi CRM, apareceu assim, Conselho Regional de Medicina. Nem sabia que era isso. Entrei em CRM, comecei em CRM. E aí foi. E onde que surgiu essa paixão que você tem por tecnologia, por gostar de tecnologia? O primeiro advento foi como menor aprendiz. Quando eu estava no meu 4º ou 5º dia de trabalho, eu não sei exato a data, tá? A agência fechava às 4 horas da tarde. E aí, quando eu estava saindo da agência, entrou um cara do correio. Falou, opa, não tinha ainda porta giratória. Falou assim, posso vir pegar uma lote? Eu falei, perfeitamente, pode vir pegar uma lote. E fui embora. No outro dia, quando eu chego na agência, tá assim, agência fechada por motivo de roubo. Aí eu falei, fechado de roubo? E o delegado da cidade lá dentro. Aí o cara chegou e falou assim, pô, eu preciso conversar com você. Eu estou procurando um recém-contratado da Caixa, o cara que facilitou a entrada dos bandidos disfarçados de correio e o menino responsável por trocar as fitas de VHS do sistema de segurança. Eu era os 3. O recém-contratado, o cara que facilitou o negócio do correio e ninguém estava afim de trocar fita de VHS. Para quem está assistindo a gente, cara, durava 4 horas. Aí você tinha que colocar de novo lá. E aí, quando eu entrei na Claro,
Eu falei assim, o quê? A Claro tem uma tal de foto torpedo. Começou a transmitir foto, não é mais só SMS, era foto torpedo. Cara, e se eu conectar uma câmera com um desktop, com uma placa de captura de imagem, através de um programa de Visual Basic, ao invés de usar a linha de escada do IG, lembra do IG? Tablet grátis. Eu vou usar uma placa de dados GPRS, era 32 KB por minuto, e eu acredito que eu consigo adaptar a tecnologia da BCP para poder enviar imagens sem fio no HPG, homepage grátis. E aí ficaria no homepage grátis, então se o cara levasse o computador ou nada, a imagem estaria segura. Eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Quando entrei como estagiário em CRM na Claro, na primeira semana, eu acabei de jogar tudo fora. Eu convenci meu professor de faculdade, Abner, que era o professor da minha faculdade, e falei, cara, você tem que me ajudar a desenvolver isso aqui em VB. Porque ele era, além de professor, ele era um dono de uma empresa de programação da época. E eu convenci ele de comprar a câmera, comprar o computador, fazer o programa de VB e fazer aquilo funcionar com internet de escada. Só faltava a internet móvel. E aí, no meus segunda ou terceira semana de BC de Claro, eu pedi para falar com o presidente. Só que eu não tinha ideia de hierarquia. Eu cheguei lá, eu odiava ser chamado de estagiário. Eu te confesso. Eu fui lá na Renner, na CA, comprei um terno, cheguei na Beth, que era secretária, e falei, Beth, marca uma reunião com o Paulo Nunes, ele era o presidente da Claro na época. Aí ele falou assim, ela falou, tá bom, mas ele não recebe muitas pessoas assim. Eu falei... Ela foi até simpática. Aí ela falou assim, mas quer saber? Você é tão educado, vou marcar aqui na agenda dele. E marcou assim, Demetrios... ela falou, da onde você é? Eu falei, sou lá de baixo, não ia falar que é estagiário. Aí, do segundo andar, eu falei, Demetrios, segundo andar, projeto especial. Cara, no dia fatídico, eu não falei nem pro meu analista, nem pro coordenador, nem pro supervisor, nem pro gerente, nem pro diretor adjunto, nem pro vice-presidente. Fui direto no presidente. Com toda não era um desktop, era um notebook, tudo funcionando. Entrei e falei assim, meu nome é Demetrios, eu acabei de entrar na empresa, eu tive uma ideia, aconteceu tal coisa, eu desenvolvi um projeto, quero mostrar aqui pra você. Cara, quando eu mostrei pra ele, ele olhou e falou assim, a gente tem um jogo aqui, fica aí. Aí ele abriu a porta, tava todo mundo que me contratou numa reunião de diretoria ali. Aí eu lembro até agora a gerente olhando assim pra mim, o diretor, quem que é esse estagiário que mal entrou? Dito e feito, cara, o cara aprovou o projeto. Na época eu pensava que ia ficar rico, porque eu não tinha ideia que, primeiro, tinha uma hierarquia. Segundo, que a ideia era da Claro, não era minha, porque eu era funcionário da Claro, mesmo sendo estagiário. E aí eu saí do projeto e fui cuidar desse projeto. O que aconteceu? Eu estava quase 4 anos-luz na minha frente. Nós não tínhamos tecnologia para transmitir a imagem de forma confiável pela internet, porque meu sonho era vender em B2B. Já que a Claro vendia telefones celulares para empresas, por que não vender segurança eletrônica? Sim. Aí os coreanos e os chineses fizeram muito rápido, e aí eu voltei a CRM. Mas ali foi meu primeiro passo com tecnologia. Você trouxe aqui alguns insights interessantes, né? Acho que o primeiro que você trouxe é a questão da iniciativa, né? A gente percebe hoje que é muito comum quando a gente fala principalmente dessa nova geração, a aversão a algum tipo de risco, né? A aversão a muitas vezes você falhar ou errar um processo, ou a incerteza muitas vezes de um erro. Você percebe isso nos times, nas pessoas que você acabam liderando, que muitas vezes você tomar um não, ou você bater na parede quando você entra numa dificuldade muito grande, porque é normal. Você começa a fazer um projeto qualquer, cara... Bom, eu imagino que o Dema não é um gênio absoluto da espécie, que tudo que ele faz sai perfeito, né? Não, sai tudo errado. Você vai mudando. Erra certa, tal, mas vai acumulando os erros e as suas experiências para ter ali uma segurança para você desenvolver o projeto. E a gente percebe que existe uma certa aversão a esse tipo de... Tá bom, poxa, eu vou errar, vou ser mandado embora, tal. Você foi correr um risco absurdo, você foi falar com o presidente, né? Foi. Só de... talvez a secretária pudesse falar, que esse cara aqui manda embora. Você sabe que você fez um ótimo apontamento, só que eu lembro que quando eu arrumava fila no banco, eu não sabia que era um trabalho tão difícil, porque nunca ninguém falou pra mim isso. Porque eu tinha que tirar o cara da fila, que chegou 4 horas, acampou e esqueceu o RG. Eu tinha que falar, meu amigo, só amanhã. Eu não tinha essa noção de que o cara ia ficar bravo comigo. Eu me lembro que eu passava um por um, as pessoas muito bravas. Eu me lembro que quando eu desci o elevador com o projeto aprovado, minha gerente, não posso falar o nome dela aqui, chegou pra mim e falou assim,
se ele não tivesse aprovado, você estava na rua. E eu só fui sentir essas dores depois. Porque eu não sabia que não podia fazer aquilo. Eu não tinha ideia. Era um negócio parecido, era impossível, não sabia, foi lá e fez. Não, assim, eu não sabia que eu tinha que mostrar pra alguém, alguém mostrar pra alguém, alguém mostrar pra alguém, alguém mostrar pra alguém, e aquilo lá já ia estar na gaveta. Eu fui direto ali. E eu um dia, numa grande oportunidade que eu vou contar aqui no nosso bate-papo, quando eu comecei a abrir as lojas Samsung, por quê? Porque a gente tem muitas lojas Samsung no Brasil, né? A operação inteira foi eu que fiz. Eu lembro que o presidente, no começo, né? Agora é administrado por outra diretoria. Mas no começo, o cara me deu uma meta absurda para eu bater. Quero que você crie a maior rede de varejo de tecnologia da América Latina. Falei, tá bom, vou criar. E aí eu não tinha tanta experiência ali, mas eu sabia que eu precisava de gente boa. Falei, posso contratar pessoas? Ele falou, um estagiário. Só que quando eu contratei o estagiário, foi muito legal isso. Eu falei, o que eu vou perguntar para esse cara? Qual a sua experiência em escolha de ponto em shopping? Qual a sua experiência com contratação e demissão? Qual a sua experiência com valuation de negócios? Qual a sua experiência com SAP? Qual a sua experiência com omnicanalidade? Como é que você vai conectar o site com a loja? Eu não tenho experiência em nada, é o estagiário. Então eu falei, exatamente para... Eu falei, cara, vou ter que... Aí eu quase contratei assim, você acredita em milagre? Não. Você acredita em milagre? Não. Você acredita em milagre? Acredito. Então vem você para cá. Foi quase isso. E aí quando eu coloquei esse estagiário para dentro, cara, era meu único cara. E eu, na minha mente, me lembrei isso. Aí eu falei assim, eu só não posso falar para ele que o que ele vai fazer uma função de diretor, de gerente, de marketing. Não falei para ele. Então eu fazia o cara fazer pedido, que era um gerente que tinha que fazer. Fazia o cara fazer os planos de marketing, que era um gerente de marketing que deveria fazer. Fazer a gestão de produtos, que era um gestor de produtos. Eu só não falei para ele que o que ele estava fazendo era algo que era um cara, tipo, 10 anos acima da carreira dele. E funcionou perfeitamente, cara. Não foi melhor do mundo. Tipo assim, você imagina a tua filha fazendo um desenho. Você fala, filha, faz um coração. Sai um coração meio turvo ali, mas sai o coração. Então, eu acho que muitas vezes é o mindset e a percepção, sabe? Só que se a gente vai numa empresa, a empresa precisa estar muito aberta para a criatividade. E assim, em tecnologia, a gente fala que toda empresa de tecnologia está muito aberta para a criatividade, né? Não é bem assim, porque a tecnologia ela é sempre lastreada por recursos, é sempre lastreada por... tem uma ideia louca, mas se você olha a fábrica de software, está totalmente consumida. Vocês aqui são uma startup, cara, né? Um modelo de startup. Nossa feira de desenvolvimento aqui tá gigante. Cara, então você fala assim, pô, legal essa tua criatividade, mas calma aí, segura um pouco aí, né? Então, não é tão mil maravilhas igual a gente pensa, Igual a gente pensa tipo, no Google é tudo assim, é nada, tem uma fila de desenvolvimento, né, meu? E assim, tratar um pouquinho do assunto que o Henrique trouxe, queria saber sua opinião também. O mais difícil, eu acho, que assim, tem dois caminhos, né? Tem um caminho tradicional aí, como a Claro, que teria um monte de regras. Deveria ter um formulário lá para você preencher, caso você tivesse uma ideia legal, né? Que é uma forma de burocratizar a inovação. Ou, a maioria das pessoas burocratiza. Criar lá um processo e aí tem que ser genial para chegar no final. Se for só bom, não chega. Às vezes, ideias geniais acabam indo embora. Mas beleza, a maioria das empresas hoje já estão mais abertas à inovação. O que eu sinto, a maior dificuldade é que essa abertura à inovação mostrou um outro problema, que é o gap que as pessoas têm de ouvir que elas tiveram ideias ruins. Sim. Né? E aí, qual que é? Você dá livre acesso, né? Portas abertas, políticas de portas abertas, só que elas são abertas só para um lado. Porque aí vem ideias boas, que servem pra caramba, só que sua ideia podia ter sido ruim. E o quanto isso talvez, e quantas vezes você escutou, né? Que essa ideia não era boa e o que isso te ensinou. Eu não sei se você tem algum caso que você passou por isso e tal, pra compartilhar com a gente. Você falou um negócio muito legal. Eu lembro que quase todos os projetos, depois da Claro, né, para eu responder a sua pergunta, depois da Claro eu entrei na TIM, mas eu participei da startup da TIM. Então, quando estava vindo o SIM-Card no Brasil. Então, tudo era inovação. O GSM, o primeiro. Então, cara, eu expandi todas as lojas em 5 estados, fui um dos gerentes mais novos, eu tinha 22 anos, eu já era o gerente que fazia isso. Fiz a questão do e-commerce, fiz um monte de projetos que não eram normais. Eram tudo criações do zero. Você sabia que tinha que fazer, mas você tinha que ir atrás da inovação para fazer, né? Eu lembro até hoje, meu e-commerce, o primeiro que eu lancei lá da TIM, cara, eu entrava no site do Correio para ver o CEP, para ver se o CEP, por exemplo, não era uma região de perigo de roubo. Era manual o negócio, cara. Uau. Não era assim, tá tudo integrado, tem uma API. Não, cara, esse CEP, olha essa região. Nossa, essa região aqui é mentira, isso aqui é uma fraude. Cara... Gongava a venda.
gongava a venda, ou ligava, sabe? Sim, sim. Então, lá da TIM eu fiquei 6 anos e meio, e de 6 anos e meio eu entrei em 2010 para a Samsung. Só que, por que eu tô falando isso? Porque existem as temporadas de inovação. Eu lembro que tudo que eu fiz com muito esforço do meu braço. Então, a minha política era nunca fale não. Então, Demetrios, você faz um programa de TV? Faço. Qual canal que você quer? Tal. Eu nunca tinha feito, mas eu tinha que fazer. Dema, você desenvolve a entrega delivery assim, para o Brasil? Faço. Quanto tempo você quer que seja entrega? Tanto. E eu me viraria para fazer. Eu sempre fui um cara... Você fala assim, Dema, você é especialista em quê? Nada. Eu sou um grande generalista. Por isso que eu sou especialista em expansão de negócios. Você fala assim, Dema, me ajuda a pensar a Live University para ela dobrar de tamanho. Beleza? Sou comigo. Eu tenho esse dom. Eu tenho o dom de pegar negócios menos gov. E eu entro no detalhe e eu identifico quais são os pilares de processos para modelagem de negócio para crescimento. Chegou um tempo que eu falei assim, cara, startup cresce muito mais do que todo esforço que eu fiz no meu braço. Como que pode o Airbnb ser a maior rede hoteleira do mundo sem ter nenhum hotel? E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender tudo sobre startup. Foi quando eu entrei no Google lá, aí eu estudei Startse, estudei o que tinha disponível no mercado, fui atrás de criar um fundo, entrei em Angel Investor, comecei a investir através do fundo Bossa Nova, criei um fundo com eles e eu comecei a beber da mentalidade de startup. Virei sócio de startup, tenho um startup. E aí eu falei, cara, os caras pensam diferente. Eles têm modelos de processos de inovação que as grandes empresas não têm. Respondendo sua pergunta, depende da fase. Exemplo, você é uma padaria. Cara, você não tem ideia o que uma padaria que tem apenas o sistema de caixa de inteligência, talvez, e o pedido do iFood, faz de Que não deve estar integrado com caixa, certeza, porque é difícil. De inovação, de capacidade criativa. Porque tá o dono, o filho, mais 2 funcionários e o padeiro. Fala, cara, o que a gente faz para viver hoje? E isso, cara, arde meu coração. Que eu falo, meu, ele tá inovando. O cara tá fazendo um pão diferente porque vai mudar. Perto da nossa casa tem uma padaria lá que faz um pão fantástico. Aquele pão é uma portinha assim, tá sempre lotado. Eu falo, esse cara tem que ser estudado pela NASA. Porque como que ele vende o mesmo produto que outros vendem, ele faz uma fila e uma portinha desse tamanho. Aí, então, tem inovação. Então, essa é uma fase, né? Aí, esse cara começa a crescer. Aí, tem que começar a exportar a cultura. Cara, a inovação fica um bicho difícil. Porque você tem que criar metodologias para poder ter inovação. A alta padronização precisa ter... se você tem baixa especialização, você tem que ter alta padronização, inclusive para inovação. Porque senão vira uma bagunça. Então, temporada 1. Temporada 2. Uma empresa igual a empresa que eu trabalho hoje, a Samsung. Lá, cara, tem que ter as ferramentas de inovação. Se você não tiver as ferramentas de inovação, vira um caos. Igual você falou, um formulário. É muito mais do que isso. Nossa. Qual é a nossa meta, quais são os objetivos, quais são os pilares de inovação. Baseado nisso, a gente usa tipo Eisenhower. O que é muito importante e muito urgente primeiro. Depois o que é importante e não tão urgente. E aí, muitas vezes, grandes empresas compram inovação. Você fala, cara, preciso inovar. O que aconteceu com o Bradesco com o original? É outro banco, cara. O cara teve que criar do zero ou comprar um banco ali, porque lá não ia ter nunca inovação no Bradesco. Não, jamais ia ter. Zero de pitibiriba. Então depende das temporadas. Mas quanto mais simples, quanto mais próximo do dono, mais fácil tem inovação. Quanto mais complexo e mais entra a cultura, mais precisa ter padronização para a inovação. E eu vivo isso todos os dias, porque eu tenho fornecedores pequenininhos. Aí você vê o grau de inovação do cara, é um absurdo. Por isso que as grandes empresas precisam trabalhar muito para poder escalar a cultura e junto com a escala da cultura, a padronização para inovação. É meu ponto. E quando você traz sobre inovação, principalmente quando a gente fala... A gente viveu um momento de transformação do perfil de consumo gigantesco, né? Pós-pandemia, onde a experiência era legal, eu ia na loja, agora a loja é como ponto adicional de experiência. A gente vive uma cultura omnichannel, né? Então, Sim. sei lá, eu apaixonado por tecnologia, a gente está discutindo aqui, mas antes de comprar qualquer tecnologia, você já foi no YouTube, já viu vídeo, você já foi no Instagram, já viu os influenciadores, você já viu tudo antes, então você chega na loja, não, deixa eu só ver um ou outro aqui, às vezes você nem tem a dúvida mais, né? Mas como é que tem sido? A loja tem se posicionado mesmo como um canal de dúvida, atendimento? Total. Test drive? Ó,
Vou assim, eu não posso dar dados reais aqui, mas vocês podem procurar no Google e escrever assim, resultado de Black Friday, lojas físicas e online 2022. Esse não foi bom, hein? Se você olha, e em outras palavras, as lojas físicas estão mais vivas do que nunca. Você compara físico e online. Ah, ok. Então, assim, quem tá me ouvindo, entra agora aí, www, resultado de vendas Black Friday, lojas físicas e lojas online. Você vai ver que as lojas físicas estão mais vivas do que nunca. É surpreendente o crescimento de um ano para o outro. Por quê? É óbvio que também tem aquilo lá, estava confinado, agora eu vou para a loja. Mas você pega algumas operações, o cara ele não quer ter mais o custo logístico, nem o custo de inventário de manter o produto lá dentro. Mas ele precisa ter o custo de showroom. E aí você tem um custo de showroom, você consegue inclusive tirar profissionais que estavam lá no backstage para ir para o front. E aí no front ele, cara, ele tá ali para explicar, ele tá ali para poder melhorar, ele tá ali para falar. Quando você fala, cara, vou comprar, fala perfeitamente, dá seu endereço aqui. Pix tá no teu WhatsApp, você pode pagar pelo... Claro, vou pagar pelo Pix. Amanhã tá na sua casa, daqui 2 dias tá na sua casa, daqui 2 dias tá na sua casa. Então o cara, ele quer passear, então... A compra que a gente faz no Mercado Livre, que demora 2 dias para chegar, né? O Mercado Livre é excelente, né? Mas vamos imaginar que tem alguma compra mais pesada, que demora 2 dias para chegar, 3 dias para chegar. Na loja é o mesmo processo. A diferença é que, ao invés de ele estar na internet, ele já fez toda essa pesquisa que você falou, que é a jornada de compra, né? E vai lá na loja, a loja é complementar. Por isso que não tem como você abrir um negócio sem omnicanalidade. Aí você não tem como você abrir um negócio sem você conectar o físico com o online. E não é digital, é muito mais do que isso. É realmente o que eu chamo de O2O, online to offline, offline to online. O digital está aqui, a omnicanalidade está aqui, o O2O está aqui, ó. É amarrar a experiência como um todo. Como um todo. Eu vou dar um exemplo típico. Foi fantástico a questão algumas lojas de varejo saíram muito fortalecidas na pandemia. Eu lembro que uma startup que eu investi, pessoalmente, ela tinha um seguinte projeto. Os vendedores... É muito custoso mandar vendedor embora. Sim. 10 anos de empresa, você vai mandar um vendedor embora como? Você não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Então tem lojas que conseguem manter ali no caixa o cara. Só que muitas vezes o cara tá dentro da loja do shopping. O shopping não tem ninguém. Ou tá vazio. Ou tem poucos. Lembra que os movimentos, eles diminuíram os horários de funcionamento? Sim. 2, 3 semanas fechou. Ficou uns 3 meses fechou. Não, ficou mais, hein? Mais? Ficou. Fechou. Aí abria de manhã e tal. Isso. Só, depois... Não. Era os estados tinham autonomia para tomar algumas decisões. Aqui nem praça de alimentação, nada. Nem entrega, por exemplo. E aí, quando começou a reabrir, tinha muitos vendedores. E aí, essa startup, por exemplo, o que ela fez? Ela falou assim, cara, eu tô comprando online aqui. Vou dar um exemplo, lojas, casasbahia.com.br. E aí, quando o cara fala, pô, eu tô interessado nessa TV. Ele apertava play. Ao invés de abrir um chat, ao invés de abrir um cara ali falando, tocava o WhatsApp vídeo do vendedor lá na Casas Bahia que tivesse disponível do lado da TV. Muito legal. Aí o cara falava, olá, tudo bem? Pô, você quer essa TV? Deixa eu te mostrar como ela funciona, só um minutinho. Cara. Então aproveitou o vendedor físico na loja com a conexão. Então as empresas tiveram que se movimentar de uma forma tão positiva que quando acabou a pandemia, estava tudo junto. Não tem mais nada separado. Quem não juntou, não tá aí para contar a história. Porque aquele vendedor, ele, de certa forma, você acaba até aproveitando um horário de uma ociosidade maior para ele continuar oferecendo, sim, trabalhando e tal. E tem um olhar sobre tecnologia, né? Que e até alguns momentos, até algumas marcas e tal, se separaram a dizer, olha, a minha tecnologia, ela tá daqui para frente, né? Daqui para trás, ou por diante, né? Por idade, ou por conhecimento e tudo mais. Eu acho que a gente que é high-tech, a gente tem uma capacidade de entender tecnologia muito fácil. E aí consome, natural. Então, entre aspas, vender tecnologia pra gente é mais fácil. Sim. Basta ter um bom produto e a gente vai ter capacidade de entender. Agora, sei lá, no mercado de TV, por exemplo, né? Para explicar a diferença do HD para QLED, para não sei o quê. O vendedor, eu acho que tem um papel fundamental nesse aspecto. Por que essa aqui é do mesmo tamanho, da mesma marca, esta custa 5, esta custa 7 e esta custa, né? Cara, meu pai talvez está ouvindo, valeu pai, abraço. Ele demorou para entender o que era o 4K.
Ele tem um filho, ele me perguntou várias vezes, eu expliquei. Falou, filho, mas quanto tempo vai demorar? Eu vou falar, pai, você tem que comprar já 4K, porque já vai ter tudo em 4K, e aí você vai ter capacidade de ver. Olha aqui, aí coloquei na minha pra ele ver, olha o jogo em 4K aqui da Copa do Mundo, olha a diferença e tal, né? Cara, e quanto tempo faz ter 4K? A primeira transmissão de esporte em 4K ao vivo foi na Copa do Mundo. Tem razão. Entendeu? Então assim, mas se eu não tivesse paciência e tudo mais, quem ia convencer ele a comprar uma TV 4K não ia ser um e-commerce. Não ia ser um chat. Ia ser um vendedor capacitado para ir lá, dar play numa TV 4K e na outra não, para ele olhar uma e falar, ah, agora entendi a diferença e tal. E eu acho que o físico, ele tem esse poder sim para vender tecnologia para quem não é high-tech, para quem não consegue entender tão fácil a diferença do que você acha. Isso que você está falando também remete numa outra coisa. Por exemplo, você chega numa loja, vou dar o exemplo da Samsung. Chega na Samsung, você fala, pô, adorei esse celular dobrável, mas eu queria o rosa. Acabou de acabar o estoque do rosa. Você fala, não, só um minutinho. Então a gente tem um negócio que chama prateleira infinita. Ali na mesma hora você vai e fala, perfeitamente, você quer o rosa? Você quer customizado? O cara recebe na casa dele. Então, além de você poder manter um estoque centralizado de produtos que são mais miscelâneos ou produtos que têm mais cauda longa, você nunca deixa de atender o cara naquele ponto de venda, sabe? Porque muitas vezes a pessoa quer aquele produto, mas ele quer uma cor que não faz sentido você ter ele fisicamente. Então, essa pandemia trouxe tanta inovação, mas trouxe tanta inovação porque quem sabe utilizar usa isso muito bem. Você falou da tecnologia, né? Da 4K. Pô, a gente tem produto 8K, aí o hardware sempre vai antes. Depois vem a tecnologia, né? Quando a gente fala de 5G, cara, hoje eu já vejo as pessoas assim, eu quero um produto 5G. Chega, não importa qual público, ele fala, eu quero 5G. Ele não sabe explicar muito. Ele acha que só é a velocidade que é mais rápido. Não, é muito mais do que isso. É uma conexão única, você consegue, se você extrapola isso para um hospital e você conseguir fazer uma cirurgia robótica com a certeza que a conexão não vai cair, é um monstro de coisas. Latência. Então, mas primeiro vem o hardware, aí depois a tecnologia vai acompanhando, né? E é algo que o mercado está preparado. E o vendedor, o treinador, o consultor, o promotor de vendas, ele está aqui muito bem preparado para poder explicar isso, que senão é um problema. Dema, a gente teve... recentemente teve a NRF, né, que é a grande feira mundial de retail e marketing como um todo, varejo. Quando a gente falou-se muito do modelo de e-commerce, mas no evento foi discutido dois aspectos muito importantes. Primeiro que a gente vê que o mundo está entrando para uma questão de, olha, vamos ser pé no chão, certo? Então vamos trazer resultado para as nossas empresas, né? A gente veio de um momento onde a gente passou uma pandemia e todo mundo achava que a transformação digital agora vai vir, agora o mundo está vindo em crise, guerra, não sabe e tal. Então a gente está vivendo um momento meio pé no chão, sabe? Ó, vamos ver o que vem aqui, vamos ser pragmáticos nos resultados e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco de como é que você vê essa questão quando você fala principalmente em novos projetos, em ações, então, como é que você vê essa questão de trazer resultados e ser pé no chão nos negócios? A NRF, ela trouxe dois aspectos, não sei qual o segundo que você ia falar. Eu ia trazer personalização de experiência do usuário, era isso que você ia falar? Não, eu perguntei, mas é boa, obrigado por compartilhar. Mas de todos os... A gente não teve oportunidade de ir, a gente estava no meio do lançamento, mas os nossos fornecedores foram, clientes foram, né? Mas a gente tem um negócio chamado pré-NFR, né? Então, eu não acho que eles falou nada de novo. Se você pega as últimas versões, ela fala exatamente sobre alguns aspectos. O item 1 que você falou é o que eu mais gostei. Porque no item 1, eles falam, pô, a gente está cansado de falar de omnicanalidade, a gente está cansado de falar tal coisa, mas agora vamos pôr em prática? Faz tantos anos que a gente tem falado, cara, há 5 anos atrás já falava de omnicanalidade, né? Mas aí entre falar e colocar em prática era outros 500. A diferença é que lá no meio da NFR, a questão de colocar em prática as novas tecnologias já tinha, tipo, 30%, 40% do público já tinha colocado, já tinha testado. Então ele falava, resto do povo, vamos botar esse negócio que não é tão complexo assim, né? Então eu adorei esse ponto. E o segundo, da customização, a customização ela ultrapassa as barreiras de customização de produto. Quando a gente pensa em customização de produto é assim, é igual uma geladeira Samsung. Hoje se você for no site Samsung, tem uma geladeira chamada Bespoke, você troca a cor dela, então ela já sai de fábrica com a cor da tua cozinha. É um negócio muito legal.
né? Assim como um celular dobrável da Samsung e um outro menorzinho, você troca também ali é uma tecnologia chamada Bespoke. Mas é super personalizável, né? Ou seja, sai com a... Mas pensando... vai além disso. Por exemplo, no item 2 entra, por exemplo, Social Commerce. Social Commerce parece ser... estamos ouvindo agora. Mas não. Social Commerce é quando você postava 4 anos atrás o teu produto lá no teu Instagram, no teu Facebook, vinha as pessoas comentando e você entrava como moderador falando, cara, esse produto faz isso, isso e isso, compra isso aqui assim, 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 segue o link e tal. Então a personalização também englobava a personalização de atendimento. Então, ao meu ver, é o seguinte, grandes empresas conseguiram se especializar muito mais rápido. Pequenas empresas hoje têm ferramentas gratuitas de personalização, tem ferramentas gratuitas de omnicanalidade, conseguindo conectar uma padaria com o teu sistema de ERP, com as respostas... Pô, eu tenho um amigo meu que veio de curso de Growth Hacking. E aí ele criou uma ferramenta lá que, tipo, o cara, você entra no Instagram, e aí o cara fala, tipo, eu coloquei no meu também, eu quero. Aí automaticamente, cara, você já recebe um WhatsApp. Você mandou no Instagram, recebe no WhatsApp. Então, na minha opinião, as grandes empresas chegaram na frente e agora tem ferramenta para as pequenas e as médias colocarem. Só não faz quem não quer. E quem não fizer vai ficar para trás. Ele vai porque mudou o comportamento do consumidor. O consumidor quer ser personalizado, ele não quer ser mais um. Isso eu vou chegar num outro ponto que eu queria trazer. A gente falou aqui de legal, vamos colocar a mão na massa que a tecnologia já está aqui e só não faz quem não quer. O nosso consumidor está cada vez mais exigente no sentido de que quer ser reconhecido e não quer ser tratado de uma forma igual a todo mundo, né? Cada pessoa quer uma experiência específica. E aí a gente entra numa outra questão que é, quando a gente olha principalmente as evoluções tecnológicas, a gente está falando de celulares, mas do software, desse, cara, do Office que a gente utiliza no dia a dia, ou qualquer outra ferramenta, a gente percebe que se você for naqueles release notes e ler o que está acontecendo, a gente vê uma enxurrada de inteligência artificial para tudo, né? E agora a gente vê a inteligência artificial que escreve texto, que faz imagem, que faz PowerPoint, que faz não sei o que e tal. E a Samsung lançou lá o S23, cara, fotos incríveis, tudo com pós-processamento. Cara, é impressionante. Você tira uma foto aqui, você olha o celular e fala, cara, não é possível. É mais bonito que olhando com o olho. Então a gente tá vendo que a inteligência artificial tá transformando, de fato, os negócios, né? Você vê essa tendência também de, olhe como a inteligência artificial vai mudar o seu business. Porque se não já mudou, cara... Eu vejo um aluno nosso, né? Antigamente o professor chegava na sala de aula e falava, pessoal, era isso, isso, isso. Aí o professor, vi aqui no Google, não é mais não, já mudou. Então, mas a gente vê que hoje em dia, na verdade, é um compartilhamento de informações. E o professor é meramente o mediador daquela conversa que está sendo discutida. Porque a informação está toda na internet, está toda disponibilizada. E está mudando completamente a forma de gestão de time como um todo, né? Olha, você falou um negócio que dá pra gente fazer mais um episódio aqui, né? Porque entra... Eu não quero falar de chat GPT, mas se você for olhar, minha esposa linda, eu amo você, tá? Mas em dezembro, quando você fez aniversário, eu fiz um teste. Eu coloquei assim, escreva uma carta de amor para minha esposa que faz aniversário no dia 24 de dezembro, né? Aí, cara, ele mandou uma carta que eu falei, uau! Eu falei, será que eu uso ou não uso, né? Aí eu queria fazer um teste mesmo, um teste social, para saber se eu usando aquilo eu me sentia mal ou não com a minha esposa. Aí eu peguei a carta, falei, legal, mas eu vou adaptar para mim. Aí eu peguei o bloco 1, adaptei um pouquinho, peguei o bloco 2, adaptei um pouquinho, postei no Instagram, teve não sei quantas mil curtidas lá. O problema é grande. Mandei para minha esposa. Mas foi legal esse exercício que eu fiz. Mas ela descobriu que não era você que tinha escrito. A gente tava brincando ali no Natal entre família, né? Tá. E aí, mas eu deixei o sentimento ir, né? Eu deixei ver até onde que... Será que faz sentido uma pessoa que eu mais amo na Terra eu fazer um negócio desse artificial e vou me sentir bem ou não? Se eu fosse usar a minha mente intelectual, tudo bem, beleza, next, próxima atividade. Sim. Se eu fosse usar a minha emocional, eu falo assim, cara, não faz sentido. Eu tenho muito carinho por ela. Faz sentido um pouco esse texto, mas eu quero dar uma adaptada, né?
Então eu fui no meio termo, dei uma adaptada. Então, a inteligência artificial ela já está presente nos modelos preditivos dos nossos negócios há muito tempo. Você pega um relógio inteligente. Por exemplo, eu tenho um relógio inteligente da Samsung. Toda vez que você coloca os 2 dedos aqui, tem bioimpedância. Então eu consigo saber quanto que eu tenho de gordura, quanto eu tenho de músculo. E aí você vai treinar. E aí você consegue colocar ali quantas... Ele automaticamente é baseado na bioimpedância, ele sabe qual que é o teu perfil de gasto calórico. É um negócio muito legal. Sim. É uma super inteligência artificial para estar no pulso. Cara, você já foi no nutrólogo, você entra dentro de uma máquina, segura com as 2 mãos, uma máquina na cara, então você consegue trazer a inteligência artificial ali com todas as tecnologias ali internas, né? Então, essa é um tipo de inteligência artificial que você consome os dados. Tem outra inteligência artificial que ela te ajuda você a melhorar. Até então, esse ano eu não sei quantas vezes o carro brecou para mim que eu, sei lá, sabe? Tava viajando, o carro breca automaticamente, porque você está indo muito próximo, eu não tenho um Tesla, você está indo muito próximo ali para poder bater. Então, o primeiro ponto, ao meu ver, sim, a inteligência artificial está mais presente do que a gente imagina. E eu que trabalho numa indústria, eu vejo inteligência artificial de 5 em 5 segundos. Não tem como pensar em fazer nada sem inteligência artificial. Porque ela encurta. Ela encurta a velocidade ali, né? Você não tem que fazer o passo A, B, C, D. Elas são decisões ali que você dá o comando, mas é como editar a carta do programinha famoso do Elon Musk aí. Ou eu edito, ou eu uso ela 100%. Então, a linha tênue está nisso. Por exemplo, a Samsung tem o Nightograph. Cara, você não tem ideia o que tem de tecnologia no Nightograph. O Nightograph é uma câmera da Samsung que foi feita para você tirar foto de noite. Não tem nada igual. Não é nada igual no mundo. É uma combinação de hardware com uma combinação de software, com uma combinação de inteligência artificial que te faz você tirar uma foto perfeita na noite. Então, uau. É animal. Depois vocês entram no YouTube e entendam o que é um Nightograph. E é algo que o consumidor começa a perceber. Não é todos os consumidores percebem. Quem ama Samsung, quem vai no ponto de venda, o promotor fala assim, deixa eu te mostrar o Nightograph. Tipo assim, vai embaixo da mesa, tira uma foto. Fala, não, você está brincando que a foto saiu assim. Então, você tem que demonstrar a tecnologia, né? Então, resumindo, está presente cada vez mais. O consumidor consome diferente a inteligência artificial, mas muitas vezes ele nem sabe que ele está consumindo a inteligência artificial. Eu sou muito a favor de que aumente cada vez mais, só que tem que tomar cuidado só com a linha tênue quando isso começa a você a tomar decisões, não do tipo, vou brecar o carro diante de um acidente, né? Eu não quero entrar em detalhes de carro autônomos, mas será que se eu usar uma carta escrita pelo chat, para minha esposa, isso vai ultrapassar alguma linha tênue do que eu acho certo ou errado? É só esse ponto que eu sempre me pergunto. Eu concordo. E uma coisa que eu percebo muito é a gente exponenciar o uso e entender para o seu business qual que é o impacto. Porque quando você traz a questão de você encurtar o tempo, eu acho que é muito por aí. Porque a partir do momento que você escreveu a carta lá de amor, de repente você consegue ver a estrutura, uma linha de raciocínio, uma inspiração. Você já está... Poxa, você pode ouvir uma música também, usar como referência, né? Então eu acho que é muito nesse aspecto. Eu acho legal. Você falou um negócio muito sério. Quantos livros já foram escritos você lendo outros livros? Exato. Eu estou escrevendo um livro com a editora Agente e eu estou bebendo de outras fontes. Isso, e você cita muitas vezes, olha essa fonte, eu vi tal. Esse é o ponto. Não, e no fundo eu acho que tem muito a ver com a entrega humana, né? Porque talvez a tecnologia que entrega texto impressione mais do que faz uma foto fisicamente impossível. Talvez essa aqui tenha mais tecnologia do que essa aqui. Só que o fato de aqui ter uma pegada humana gera mais impacto social, né, para a entrega final, né? Mas, cara, você fazer efeito numa lente fotográfica sem que ela exista, porque é esse tipo de tecnologia que a gente está falando, né? Está colocando uma lente que custa milhões num celular através de inteligência artificial. É difícil de entender isso, mas é isso que a galera está fazendo. O que as empresas estão entregando, a Samsung é uma delas, é isso. Tá? Tirando, em vez de você ter uma lente caríssima, você está fazendo um potencial de fotografia, né? E, cara, na frente, atrás, cara, você está fazendo um universo. Talvez aí tenha mais tecnologia do que num construtor de texto. Sim.
Não sei dizer, tá? Mas tô chutando aqui. Mas o consultor de texto, ele assusta mais porque ele dá a impressão de que o robô tá pensando e tá construindo sozinho. E tem mídia em cima, né? É, mas é muito isso, porque no fundo aqui, cara, talvez tenha mais tecnologia e tenha coisas mais impressionantes do que no texto, mas aqui tem um lado humanizado, e aí talvez seja isso que assustou um pouco aí. E assim, eu cheguei a fazer algumas perguntas pro indicador de texto, né? E aí eu comecei, no começo, eu usei muito. Eu fazia umas perguntas filosóficas, assim. Você poderia me dizer o que aconteceria se Judas não tivesse traído Jesus? Cara, é difícil um negócio desse. A máquina dá um bug, né? Aí ela fala assim, não, é impossível responder essa pergunta, nananana. Então tem muita inteligência ainda para colocar em cima, né? Sim. Dema, eu queria que você trouxesse pra gente, a gente já tá chegando no final aqui, porque se deixasse a gente ficar É uma pena. Não, me chame mais vezes, eu adorei vocês. Gostei de tudo aqui, eu entrei aqui, olhei, adorei a energia. Quero saber de vocês. Tá, já é. Pô. Diga uma frase de impacto que você tem, que você carrega. Cara, eu carrego uma frase que envolve a minha carreira e minha vida como um todo, porque tudo que eu fiz começou pequeno e ficou muito grande. E impacta muitas pessoas. Que é ficar pequeno dá muito trabalho, cara. Ficar pequeno dá muito trabalho. A Live University desse tamanho dá muito trabalho. É muito melhor ela ser desse tamanho. Porque você compartilha recursos, você usa o mesmo recurso para poder investir as pessoas. Então, quanto mais pessoas você impacta, mais você cresce. Então, eu não consigo ter linha de raciocínio com alguém que fala assim, eu quero só essa portinha. Não, cara, vamos crescer. Não é que você vai perder sua essência, é só você crescer do jeito legal. E as pessoas, elas ficam, não, a gente tá num momento, assim, de avaliar nosso perfil. Cara, os jovens, eles muitas vezes se identificam comigo, muitas vezes não, porque eu falo, cara, vai pra cima, faz gol. Vamos impactar essa sociedade, vamos fazer negócio louco, vamos, cara, abençoar vidas. A melhor forma de abençoar vidas é você fazer o teu negócio crescer. E eu acho muito louco, sabe? Que quando você trabalha com educação, a gente tem, sei lá, milhares de alunos que se formam aqui com a gente e tal. E a gente tem um número que aproximadamente 80% dos alunos, durante o período do MBA, e em algum momento da carreira dele, durante 1 ano e meio que está fazendo um treinamento com a gente, durante esse MBA, eles conseguem algum tipo de promoção ou evolução na carreira deles. Uau! Eu fico pensando, se um aluno já tivesse, já valeria a pena. Agora a gente faz isso para milhares. E a vontade que a gente tem de fazer é quero fazer Expandir mais ainda. de novo. E é esse o nosso tesão, é isso que a gente gosta de fazer. É animal. Esse é o impacto. E se você tivesse dar um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira que você lembra que você carrega contigo? Eu falei hoje de forma intrínseca, então dê valor aos pequenos começos. É muito importante você dar valor ao... Por exemplo, cara, você imagina um cara que estudam com vocês, que privilégio o cara tem, cara? Então ele tem que comer tudo que vem pela frente, sabe? Tem que ter aquela, sei lá, raiva santa, sabe? Quero fazer o melhor possível, quero pegar um negócio para acontecer. Então, eu acho que é dar valor aos pequenos começos. O segundo conselho que eu dou não esquece que tem temporadas da vida. Eu tô com 41, eu divido em 3 temporadas. A temporada de estudo, você tá consumindo. A temporada de honrar uma visão de um terceiro, do tipo, dos 30 aos 40 cara, vou honrar a visão da Samsung. Eu vou ganhar muito aprendendo com esses caras. Você pode ver que muitas vezes o jovem, ele, cara, fica um ano, aí não gostou. Aí vai para um ano e não gostou. Cara, entra numa empresa e cria raízes e faz projetos. Quando eu vou entrevistar, não importa. Pode ser trainee, pode ser estagiário, pode ser supervisor. Eu falo, deixa eu ver teu histórico profissional. Porque você ficou um ano aqui, depois um ano aqui, depois um ano aqui, depois um ano aqui. Você vai ser mais um que você vai ficar um ano aqui. Precisa entrar e se aprofundar. Porque senão você não consegue criar, igual aquela árvore que está ali no teu negócio. Ela não é daquele tamanho, se ela não tivesse ficado, se a gente tivesse transportado ela de muitos lugares, ela não ia ficar. Né? Então, e a terceira temporada, que é a minha agora, cara, já honrei a visão da Samsung. Agora eu tô tentando abençoar vidas, meu. Os caras me chamam para podcast, eu falo, eu vou. Porque eu quero impactar os estudantes, eu quero impactar os universitários. Cara, vou em tudo, só não vou em chá de bebê. Mas tirando chá de bebê e festa de casamento, eu vou, porque, cara, eu tenho uma meta esse ano de impactar vidas e falar, cara, se eu conseguir, você consegue também. Vambora. Não vamos olhar para o cenário. Tem gente que fica olhando o cenário econômico. Cara, vai reto. Vai embora. Se joga. E uma competência que você acha que todo mundo deveria dominar? Empreendedorismo. É o que eu chamo de senso de dono. Eu sou um grande empreendedor.
Então, é a coisa mais difícil de você desenvolver na pessoa. Por isso que se eu pudesse voltar 10 anos atrás, 20 anos atrás, e falar assim, apaga tudo que eu conheço. Quais seriam 3 coisas que eu falaria para mim? Cara, vai trabalhar numa startup, vai aprender a fazer as coisas do zero com pouco recurso, né? Vai fazer Empretec no Sebrae, entra em modelos onde você precisa empreender, ou entra em empreender. Então isso é uma coisa que o jovem precisa fazer, cara. E assim, eu tenho 2 filhas, uma de 3 e uma de 1. Eu quero que elas trabalhem desde cedo. Elas vão estudar pra caramba, porque o estudo, cara, te dá um patamar, né? Eu tenho um sogro que fala assim, cada vez que eu estudei mais eu fiquei rico. Aí eu falo assim, mas como assim? Ele falou, não, o dia que eu fiz faculdade, ganhei tanto. O dia que eu fiz pós, ganhei tanto. O dia que eu fiz mestrado, ganhei tanto. E o dia que eu fiz doutorado, ganhei tanto. E o dia que eu fui pós-doutor, eu tava ganhando muito mais. Eu falei, cara, que visão louca dele, né, cara? Então... É um atalho muito grande, né? Porque você tá numa arena para você acabar discutindo e entendendo, aprendendo e consumindo tudo aquilo. É espetacular. Diga. E algo que você acreditava que era uma verdade absoluta e, de repente, não era mais. Descobriu que não era. Que eu não podia ser empreendedor. Eu vim de uma família muito simples e minha mãe falava... E todos os dias eu via minha mãe e meu pai brigar. E eles brigavam porque eles não tinham dinheiro. Meu pai é cabeleireiro. Eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Então, com 5, 6 anos de idade, eu via eles assim... Nós vamos ser despejados, nós vamos ser despejados. Minha mãe chegava para mim e falava assim... Filho, vai ser funcionário. Se você empreender, você vai ser pobre e vai morrer de fome. Eu falei, tá bom, então tem que ser funcionário, tem que ser funcionário. Mas na minha veia, brilhava a vontade de empreender. Desde arrumando fila em banco, eu falei, cara, tem que fazer um sistema, assim, sabe? Mas na minha cabeça era... Eu não podia empreender. Aí eu falei assim, então eu vou entrar numa empresa e vou crescer o máximo que eu posso. Então é isso que eu coloquei. De uns anos pra cá eu falei, não, eu acho que dá pra eu brincar de outra forma também. Seguindo a veia empreendedora. Dema, cara, obrigado pelo bate-papo, assim, foi incrível, a hora voou. Rodrigo, você separou um presente pra ir pro Dema aqui, ó. Pô, eu tenho... Esse quiz, uma garrafinha nossa. Dema, dá uma dica de uma música pra gente colocar nas nossas aulas aqui no intervalo e tal. Nossa, diga uma sugestão de uma... Me pegou Só agora. um, hein, cara? Eu vou dar 2 dicas. Eu vou dar a dica de um livro que eu tô lendo. Tá bom. Não tem nada a ver com música, mas é muito bom pra liberar a mentalidade da inovação. Se chama Lunáticos. Tá. Tá? O Rodrigo vai colocar o link aqui na descrição eu acho na Amazon aqui. Legal. E a outra música que eu gosto muito é uma música que me faz eu treinar de manhã. E essa música que me faz treinar de manhã aumenta a minha inovação na Lua. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, eu e minha esposa, e a gente teve a oportunidade de ir na Broadway e ver o musical, né, que é o The Rock. Então, que é a música do filme do Sylvester Stallone, que ele faz o rock. E essa música de treino, ela foi feita de uma forma tão inteligente que o cara que criou a música, os tons exatos das notas, elas tocam no nosso cérebro para poder ativar a ação. Então é algo que foi criado a propósito disso, e até hoje você vai fazer na Bodytech lá um exercício, os caras colocam a música do rock para poder... mas é uma coisa que eu propositalmente coloco para mim, porque, cara, se o dia vai ser punk, já começo com esse dia aí. Eye of the Tiger. Eye of the Cara, Tiger. é absolutamente espetacular. São 2... São 3 fãs de rock bom. Muito bom, né? Dá vontade Espetacular, cara. de subir, de correr, ela né? tem toda uma inteligência por trás. Tá na minha playlist já de corrida, adoro. Vou colocar aqui. Dema, obrigado pelo bate-papo. Quem quiser encontrá-lo nas redes sociais, ou encontra onde, meu cara? Dema Oliveira Oficial. Dema Oliveira Oficial. Eu falo sobre Instagram. Eu falo sobre expansão de negócios, modelos de negócios, como que a tecnologia te ajuda a expandir negócios. Falo sobre marketing, gestão de pessoas e, por último, eu falo um pouco mais da minha performance do dia a dia, porque muitas vezes a pessoa fala, pô, mas como ele faz? Então eu tento dar dicas práticas. Dema, obrigado pelo bate-papo, foi incrível. Um abraço. Galera que acompanha a gente, deixa like, compartilha. É isso aí, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.